Além da derrota terrível para o Fluminense na ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a direção do Internacional também está sendo cobrada por outro motivo. E nas últimas horas, uma nota oficial colocou o Departamento de Futebol Colorado contra a parede. Nesse vídeo, detalhes sobre a situação. Eu te conto tudo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado que tem o meu link lá em kto.bet.br, te registra pelo meu link que tá ali no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá. A derrota de ontem foi muito ruim, é claro, a gente ainda vai falar ao longo dos próximos dias sobre a repercussão dessa derrota, o impacto no vestiário, no trabalho do Roger, mas tem algumas informações importantes para trazer aqui, porque nas últimas horas a direção do Inter foi colocada contra a parede por conta do anúncio da contratação do Alan Rodrigues, volante uruguaio que está chegando ao Internacional, já está em Porto Alegre, anunciado ontem, horas antes da partida contra o Fluminense no estádio Beira-Rio, e esse anúncio colocou o Inter contra a parede por alguns motivos, tá? Isso porque o Flamengo emitiu uma nota cobrando o Internacional, mais uma vez, pelo não pagamento da contratação do volante Thiago Maia, que está sendo muito criticado pelo Inter, nessa sua passagem aí já 1 ano e meio jogando pelo Inter, não tem ido bem, nada bem o volante do Internacional, e o Inter está sendo cobrado pelo Flamengo porque não pagou nenhuma, segundo o Flamengo, das parcelas que já venceram pela contratação do Thiago Maia, tá? A nota oficial que foi colocada pelo Flamengo diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Sport Clube Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com essa instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, como Alan Rodrigues, anunciado hoje. Segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares. Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, o CNRD, da CBF, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente as 5 parcelas previstas, todas já vencidas, no total de 1,25 milhões de euros. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista para apenas o dia 6 de setembro. O Flamengo considera inaceitável a repetição desse cenário e espera que a CBF, por meio de seus órgãos competentes, atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do fair play financeiro, que a própria entidade decidiu abraçar recentemente. É urgente que a CBF utilize os instrumentos regulamentares já existentes para assegurar que casos pendentes na CNRD sejam ágeis e que os clubes adimplentes não sejam prejudicados por aqueles que reiteradamente ignoram as suas obrigações. Uma nota forte do Flamengo, colocando a direção do Inter contra a parede e deixando claro, e o Flamengo tem razão em cobrar o Inter. O Inter utilizou, nesse período inteiro, tá, a justificativa das enchentes. As enchentes já tem 1 ano. Eu sei que é um custo que não era só para o ano passado e que vai durar para os próximos anos. Mas ainda assim, não pode ser ainda usado como justificativa as enchentes para o Inter não estar pagando o Thiago Maia. O Inter está como um clube devedor. Eu sei das dificuldades, as dificuldades financeiras que o Inter vive, mas o Inter se comprometeu na contratação do Thiago Maia a pagar o Flamengo. Trouxe ele por empréstimo na janela do início do ano passado, do início de 24, a janela do verão. Trouxe ele por empréstimo, porque a negociação com o Flamengo envolvia o Lille da França, que tinha um percentual, então demoraria para trazer o Thiago Maia, então traz ele por empréstimo e depois a gente resolve como comprar. E aí tinha uma cláusula de obrigação de compra na casa de 4 milhões e meio de euros. Um valor bem parcelado, mais de 10 parcelas. E o Inter não pagou nenhuma dessas parcelas. A nota do Flamengo deixa clara. 5 parcelas previstas, todas já vencidas no valor de 1,25 milhões de euros.
Deixa eu até ver quanto que dá 1,25 milhões de euros para a gente ter uma noção. Milhões de euros. A gente está falando de 8 milhões de reais. O Inter está devendo 8 milhões de reais para o Flamengo. O Flamengo está usando como argumento que o Inter contratou o Alan Rodrigues, então se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares para o Argentino Júnior, mas não está pagando o Flamengo, que tinha se comprometido a pagar 4 milhões e meio de euros no ano passado. E aí, como é que o Flamengo fica? A cobrança do Flamengo faz sentido, gente. Não tem o que a gente reclamar aqui. E isso mostra a incompetência que a direção do Inter teve em algumas negociações, não para a chegada dos atletas, mas também, né, ao longo da gestão Barcelos, mas principalmente nessa questão de como pagar e ser um devedor. Claro, tem clubes que devem o Inter? Tem clubes que devem o Inter, é um fato. Todo mundo deve todo mundo hoje no futebol brasileiro. Agora, 2 erros não fazem um acerto. Não é porque o Inter, os clubes estão errados que devem o Inter, o Vasco, por exemplo, da compra do David, que o Inter está certo em dever o Flamengo pela contratação do Thiago Maia. O Inter não está certo nesse caso e vai ter que resolver essa situação quanto antes, porque dia 6 de setembro, como diz a própria nota do Flamengo, é para sair uma sentença. O Flamengo está cobrando que tenha juros altíssimos, então esse valor vai passar de 8 milhões de reais, 1,25 milhões de euros, e aí complica para o lado do Internacional com certeza, mas o Flamengo está botando o Inter contra a parede por conta dessa situação e mostra um pouco aí da incompetência que o Inter tem vivido na sua gestão em alguns pontos, claro que em outros tiveram acertos, mas em alguns pontos, alguns erros bem claros. Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho das notificações que eu volto à noite com outras informações importantes do dia do Inter, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.